Olá, seja muito bem-vindos a essa aula, que é um bônus, e essa aula é muito legal, muito importante. Aqui eu quero falar para você de alguns argumentos para vencer objeções nas vendas de carros. Olha só, eu com experiência de 20 anos em concessionária, em lojas de veículos, nós nos deparamos com várias e diversas objeções, desculpas que os clientes dão na hora de um atendimento, onde você vai prosseguir para um fechamento, para uma demonstração. Então eu separei quatro objeções que são as 4 mais usadas, as maiores e as mais constantes em lojas ou em concessionárias, ok? Então vamos com a gente. Eu vou passar para vocês agora algumas dicas de como quebrar essas objeções, como você vencer essas objeções, ok? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui no próximo slide, dica 1. Quando o cliente chega e diz, o preço está caro. Aqui vai uma dica, nunca entre em uma discussão por preço com seu cliente. Se você discutir preço, prepare-se para perder sempre. Nunca devemos discutir preço com cliente, ok? Então nós vamos argumentar essa objeção. Quando o cliente disser para você o preço está caro, você vai argumentar de uma forma inteligente para que você consiga vencer essa objeção, ok? Então, ao receber essa objeção, você vai argumentar. Por que está caro? O senhor se baseou em qual empresa? Vou te fazer uma pergunta e me responda honestamente. Quanto vale a sua paz? Já lhe adianto que a minha não tem preço. Você não perde sua paz por comprar uma peça de roupa, mas um veículo sim. Imagine uma viagem com sua família, que aliás esse é o seu maior patrimônio, e de repente o senhor tem uma pane e apaga o veículo em uma BR. Mesmo que tenha seguro, isso lhe causa muito transtorno e não há dinheiro que pague. Vou ser honesto com o senhor, isso está sujeito a acontecer em qualquer carro, mas é muito mais comum em carros que teve quilometragem adulterada. Aliás, existem muitos carros sendo vendidos com 70 mil quilômetros e na verdade já estão com mais de 150 mil quilômetros. Não estou dizendo isso para criar terrorismo, mas para alertá-lo que é exatamente assim que acontece quando não tiramos o olho do preço e esquecemos de levar em consideração a qualidade. Veja a qualidade desse carro e assim você começa a demonstrar o carro e tirar o foco do preço. Então aqui você percebe que nós tiramos o foco do cliente no preço do carro. É simplesmente isso. Tá? A teoria é essa, é tirar o foco do cliente do preço e trazer o foco dele para a qualidade do seu veículo, ok? E quando você começa a contar algumas histórias, olha, a tua paz ela não tem preço. Olha, já imaginou o senhor viajando com a sua família? Aliás, a sua família é o seu maior patrimônio, né, seu João? Então, já pensou, olha, o que tem de carro aí com 70 mil quilômetros que na verdade tem mais de 150? E aí o senhor fica focado em preço e esquece de ver a qualidade. Então dá uma olhada nesse carro que eu tenho para o senhor, olha só. E aí você começa a demonstrar o seu veículo e ali faz todos os trâmites que você já sabe como fazer, ok? Test drive, enfim, né? E vai conduzindo a negociação. Mas qual é a forma de você vencer essa objeção? Tirar o foco do preço. Ok? Conta a história, não tenha medo, não tenha vergonha de contar a história para o cliente. Ele entra na tua história, ele se imagina na tua história e assim você consegue quebrar a objeção. Ok? Vamos lá para o próximo slide, que é a dica 2. Essa aqui também é terrível, né? Olha só, vou fazer umas contas e volto a te ligar. Presta atenção, se o cliente se sentir desconfortável com a condição comercial, ele irá criar falsos motivos para se esquivar. Ou seja, tá? Vou ser bem
claro aqui, bem sincero, o cliente mente, tá bom? Quando o cliente ele se sente desconfortável com o valor, com o atendimento, ele mente, tá? E isso é uma objeção que ela tem que ser batida pelo vendedor, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando você se deparar com essa objeção, vou fazer umas contas e volto a te ligar. Eu já vi vários consultores de vendas, vários colegas simplesmente falar assim para o cliente: ah, então tá bom, eu fico aí no aguardo então, e aí aguardo a sua ligação. Alguns nem telefone pegavam e isso me doía na alma quando eu via. Mas vamos lá, quando isso acontecer, você tem que argumentar com ele da seguinte forma: olha, seu João, costumo dizer que não consigo vender para 100% dos meus clientes, mas para o senhor eu tinha quase certeza que eu venderia. Talvez faltou da minha parte entender um pouco mais a sua necessidade para tentar enquadrar em algo que te deixasse satisfeito. O que o senhor acha de começarmos novamente a negociação? E você apenas me dissesse qual perfil de negociação seria mais viável para o senhor. Porque dessa forma eu faria todas as contas para te deixar em uma posição mais confortável para decidir. E aí você vai ouvir dele qual é a dor dele. Tá? Se é preço, se é um carro menor, se é um carro maior, se é a cor, o que é. E aí você vai conseguir extrair dele qual é a dor dele, o porquê ele está mentindo, o porquê ele está dizendo que vai fazer conta. Ele não vai te ligar. Então você tem que puxar isso do cliente, ok? Então essa é mais uma dica, que é a dica de número 2. Vamos lá para a dica número 3. Essa aqui eu já ouvi muito. Olha só, o cliente vem na loja, olha o carro e você senta e faz conta, e já demonstrou, e já andou, já fez test drive, e aí ele diz assim, ó: preciso falar antes com o meu marido. Ou ele diz: preciso falar com minha esposa. Olha só, isso é muito comum, é uma das objeções mais citadas em venda de automóvel, tá? Então, quando isso acontecer, como se quebra essa objeção? Você vai dizer: olha, seu João, excelente ideia. Quanto mais informações de pessoas confiamos, melhor, né? Mas me diga, se ela falar que a decisão é sua, o que o senhor decidiria? Se o cliente disser que compraria, que geralmente ele vai falar: não, por mim está tudo certo, eu adorei o carro, gostei do seu atendimento. Geralmente o cliente responde dessa forma. Então, se o cliente disser que compraria, o que você vai dizer para ele? Ah, me diga com toda sinceridade, esse carro lhe faria feliz? E o cliente vai responder: claro que sim, porque ele estava olhando aquele carro, ele fez test drive. E aí você vai dizer ao cliente: então o senhor vai reservar esse carro e conversar com sua esposa. Como eu tenho certeza que ela vai concordar, o senhor vai me ligar para eu já deixar o carro pronto e preparado. E aí você vai conduzir o cliente para uma reserva. E aí você sabe como fazer. Tem lojas que pedem sinal, tem lojas que, né? Então você vai conduzir o cliente para uma reserva. E isso cria na cabeça dele um compromisso de compra. Entende? A partir do momento que ele reserva o carro contigo, ele assume um compromisso de compra com você, tá? Então isso é muito importante. Olha só, alguns estudos diz que um cliente pode procurar até 8 novos concorrentes após sair de sua loja, alegando que irá pensar, tá? Então no slide anterior e nesse, é muito importante que você não entregue os pontos, tá? Não deixe o cliente levantar da sua mesa por qualquer motivo, por qualquer objeção fraca, tá bom? Porque a partir de agora essas objeções são fracas para você, tá certo? Então não deixe o cliente, porque estudos dizem que ele procura até 8 novos concorrentes após sair de sua loja. Então provavelmente ele fecha com algum desses concorrentes, ok? Vamos lá para mais uma dica. Dica de número 4. Então eu separei essas 4, olha só. Essa aqui também é de arrebentar com o vendedor, né? Quando o cliente te pergunta: qual o menor preço que você faria? Qual o menor preço que você
faria? Olha só, se o cliente não viu o valor no seu produto, faça e refaça argumentações, mas não ceda à pressão de abaixar o preço nessa pergunta, tá bom? Então, existem várias estratégias. Tem pessoas que até brincam. Eu às vezes eu costumava brincar com o meu cliente. Às vezes o cliente acabava de chegar na loja e ele já fazia essa pergunta. Me perguntava ano, modelo e já ele, em 1 minuto de conversa, ele já me perguntava o valor, qual o menor preço que você me faz nesse carro. E aí eu costumava brincar com ele e eu dizia assim, poxa, seu João, o senhor nem andou no carro e já está querendo me pagar? E eu já quebrava essa objeção de uma forma brincalhona, mas para distrair a cabeça do cliente, ok? Então isso é muito comum em loja, em concessionária. E aí eu vou dizer para você que o desconto ele é concedido para clientes com real intenção de compra, tá bom? Então um cliente que no começo da conversa já quer saber o menor valor, você tem que primeiro descobrir se há um real interesse de compra dele. E aí com todas as suas estratégias, experiência de vendedor, de consultor de vendas, você sabe como fazer isso. Então é um grande erro você ceder para o cliente e já falar o preço que você consegue fazer, tá? Então outra dica aqui, ó, qualquer tentativa de reduzir o preço sem estar no momento do fechamento da negociação pode frustrar a venda. Então se você falar o preço, reduzir o valor em qualquer outro momento que não seja o do fechamento, você pode, com palavras aí bem popular, você pode queimar a sua venda, ok? Então tome muito cuidado com isso. Sempre que ouvir esse questionamento, devolva para o cliente a seguinte pergunta: como seria a forma de pagamento? Por que a gente faz essa pergunta? Tá? Porque aqui eu até escrevi, ó, ainda que não há diferença no preço em função da forma de pagamento, isso fará o cliente desarmar caso a compra não seja à vista. Então o cliente tem na mente dele que o pagamento à vista é mais vantagem para a loja. E se ele não for comprar à vista, você desarma ele, porque a hora que ele falar assim, não, eu pretendo dar, por exemplo, 10 mil de entrada e financiar a diferença, então você vai tirar o foco do valor e vai falar em parcelas para ele, tá? Eu separei outro slide aqui, ó, que é a continuação. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, não coloquei todos para não estender muito. Mas e se ele disser, à vista, mas vou entrar com meu carro na troca também? Você deve esclarecer que a empresa recebe o carro dele sem garantia e vende com garantia. Esse risco do negócio torna a condição quase à vista, mas não podemos considerá-la exatamente pelo motivo de não acionarmos o cliente após a entrega do carro de troca. Valorize o desconto para negociações 100% à vista. Uma vez que o mercado já consolidou que isso é fato, isso é uma operação à vista e desarma o cliente para insistir no desconto. Então, quando o cliente falar assim, à vista, mas quero entrar com o meu carro como parte de pagamento, opa, não é à vista. Mas você não pode falar dessa forma para ele. O que você tem que dizer para ele é o seguinte, olha, quando você dá um veículo na troca, eu assumo o total risco do seu carro. E o veículo que eu estou te vendendo, eu te vendo com garantia. E o seu vai ser vendido também com garantia. E o senhor não vai ser acionado em nenhum momento se o carro que o senhor deixou aqui der algum problema. Então eu não posso considerar essa venda à vista, mas não tem problema, tá? Deixa eu avaliar o teu carro e nós vamos fazer o melhor para o senhor. E aí você vai tirando o foco, tá, dele também do desconto e consegue conduzir a negociação com mais tranquilidade, ok? Numa outra opção eu coloquei aqui, ó, e se ele disser sim, vou pagar tudo no dinheiro, no Pix? Aí eu até escrevi aqui, né? É bom que você acompanhe junto. Ó, existe um fator psicológico que ocorre em muitas negociações que funciona assim. O patamar
negociado é estabelecido pelo vendedor e o cliente seguirá na maioria dos casos, tá? O que isso quer dizer? Quando um cliente fala que vai pagar à vista, existe um fator psicológico. Quando você estabelece um patamar negociado, eu vou dar um exemplo aqui, ó, no próximo slide, olha só. Um carro que custa 40 mil, se você baixar R$1.000 e fizer por 39, o cliente tende a seguir a sua linha de desconto. E provavelmente ele sabe, ele vai seguir de 1.000 em 1.000, ele vai mandar 1.000 a menos. Então você fez 39, ele vai mandar 38. E sabe o que é pior? Ele viu que você tem muita margem para queimar. E ele vai continuar te pressionando. E isso desgasta uma negociação, porque às vezes você está no momento final do fechamento e aí o cliente começa a te desgastar, porque você já abriu mão de 1.000 e ele quer pagar 1.000 a menos, e aí você vai perder sua comissão e a margem não dá porque você já tirou tudo. Então qual é a estratégia aqui? Se ele viu que você tem muita margem, ele vai te pressionar. Então você deve trabalhar com margens pequenas. Não tenha vergonha de tirar 100, 200, 300 reais apenas do valor do carro. Porque quando ele questionar e falar, poxa, mas só isso, 300 reais não é nada, o que você vai fazer? Você vai devolver uma pergunta para ele e você vai dizer assim para ele, olha, para mim 300 reais é muito, mas qual seria a sua proposta? Então esse é um gatilho mental onde o cliente entende que a sua margem ela é pouca. Entende? Então assim, ó, eu até escrevi aqui, ó, quando o cliente perceber que o seu patamar é baixo, ele vai entender que você possui pouca margem. Tá bom? Então, isso é um gatilho mental que você consegue aplicar no seu cliente. Tá certo? Então essas são as dicas que eu tenho para você sobre quebra de objeções. Acredito que eu peguei as 4 mais fortes aí do mercado, as que mais atrapalham, né? As que são a pedra no nosso sapato aí, em nossas vendas. Espero que nós conseguimos te auxiliar, te ajudar de alguma forma, ok? Com essas quebras de objeções. Muito sucesso, muitas vendas e fique com a gente. Já está quase terminando, finalizando esse percurso. Fique com a gente, porque nós temos a próxima aula ainda contigo.